Como vocês foram de férias, tudo bem? Nossa, que desânimo, todo mundo, só porque a primeira aula depois das férias é matemática, tá todo mundo assim, uhum, uhum, vamos lá. O que vocês fizeram? Nada? Eu desenhei. Desenhou? O que Tentei zerar Firehead, só que eu fracassei. O que você fez, Arthur? Tentei zerar um jogo de Pokémon, só que eu fracassei. E você, Eduardo, o que você fez? Jogou videogame também? eu brinquei. Dormiram até mais tarde? Não, eu fui dormir cedo ontem. É. Mas ontem é porque vocês tinham aula. Ah, não, hoje vocês não têm aula de manhã. Olha só, na última aula, eu também não fiz nada. Eu não fiz nada assim. Eu fiquei em casa, eu procuro ficar em casa o tempo todo. Eu só saio para ir no mercado mesmo e se tiver que pagar alguma coisa, assim. Evito ficar saindo, acho que a gente tem que fazer nossa parte. Então, mesmo que a gente estivesse de férias, a gente tem que. Esse é um tempo que a gente tem que ficar em casa, né? Mas isso vai passar, vai mudar e a gente vai ter outras férias aí pela frente. Esse é só o ano de 2020. 2021 vai ser melhor, se Deus quiser. Na última aula que eu tive com vocês, eu dei uma corridinha no conteúdo, né? A gente deu uma aceleradinha. Oi, professora, tudo bom? Boa tarde todo mundo. Oi, Ronaldo, tudo bem? Sua câmera está funcionando? Tudo bem, e você? Quanto tempo? Então, o que você fez nas férias? Eu passeei. Passeou? Passeou pertinho de casa, né? Isso. Andei de bicicleta. Ah, isso é bom. Isso é bom. Bicicleta dá para andar. Sua câmera não está funcionando? Não, peraí, deixa eu ver se vai dar. Peraí. Só um minuto. Maria Vitória, sua câmera não está funcionando? Professora, a minha câmera tá, eu vou ligar. Tá. Então, vamos lá. Deixa o Renato e a Emily entrar. Então, na última aula... cortou o cabelo também, Ronaldo. Né, Ronaldo? Uhum. Na última aula, a gente... Olá, Renato. Tudo bem? Nós andamos um pouquinho rápido no conteúdo. Nós falamos sobre polinômios, né? Polígonos, na verdade. Não polinômios, polígonos. E aí a gente também falou um pouquinho sobre triângulo e um pouquinho sobre quadrilátero, né? Sei que vocês não gravaram muita coisa porque a gente foi muito rápido, né? Mas dá para se fazer uma revisão depois. Mais para frente eu vou mandar as respostas, eu vou terminar esse conteúdo e eu vou mandar as respostas lá no Classroom de todas as questões. Mas aquilo é só uma introdução do que são polinômios, né? É importante entender que polinômios são figuras geométricas fechadas, tá? E que elas formam ângulos e têm lados e formam figuras geométricas, né? E que de acordo com a sua quantidade de lados, elas são classificadas. Por exemplo, um polinômio com 3 lados, nós chamamos de triângulo. Triângulo. Né? Um triângulo. Agora, um polígono com 5 lados, quem lembra?
Pentágono? Pentágono. Pentágono, isso mesmo. Se ele tem 7 lados, Ele é septágono? epi, H-E, epitágono. Epitágono. Se ele tem 8 lados, quem é que lembra? Octágono. Octógono. Até teve uma luta esses dias, eu estava lembrando. Teve uma luta lá que o brasileiro... O brasileiro ganhou ou perdeu? Ele ganhou, né? Eu não sei. Ele lutou no octógono, né? Por quê? Porque tem um Como formato assim, com 8 lados. octágono? É aquela arena de luta. A arena é no formato de um octógono. Isso, exatamente. Se eu tenho um polígono com 10 lados, qual o nome dele? Pensa como que você poderia falar. Não precisa nem olhar na apostila. 10 lados, decágono. Decágono. Isso, decágono. Decágono é um polígono com 10 lados, né? Então, é assim que a gente classifica os polígonos, de acordo com a sua quantidade de lados. E é o que nós vimos na aula passada. E aí, feito isso, a gente trabalhou com alguns triângulos, que os triângulos são polígonos, mas são polígonos com quantos lados? 3 lados, isso mesmo, Igor, 3 lados. Aí a gente também classificou os triângulos. Quando os lados são iguais, ele é um triângulo, alguém lembra? Oi? Se o triângulo tiver 3 lados iguais, ele é um triângulo o quê? Ixi. A gente só está lembrando, tá? Porque hoje a gente está voltando das férias. Então, vamos relembrar algumas coisinhas. O triângulo, ele... Oi? Equilátero. Equilátero, isso mesmo. Quando o triângulo tem os 3 lados dele têm a mesma medida, nós chamamos de triângulo equilátero. Mas a gente tem também o triângulo que tem apenas 2 lados iguais. Alguém lembra? Ninguém lembra? Ai, ai, ai. Não? É o isósceles. Triângulo isósceles. O triângulo isósceles é o triângulo que tem apenas 2 lados iguais. Então, 3 lados iguais é o equilátero. 2 lados iguais é o isósceles. E nós temos mais um, só mais um. E esse mais um, ele tem todos os lados diferentes, nenhum é igual. Alguém vai lembrar? Começa com E. Escaleno. Escaleno, isso mesmo. Então, nós classificamos os triângulos. Eu estou voltando porque é importante, tá? Isso sempre cai em todas as provas daqui para frente. No 7º ano, no 8º, no 9º, no ensino médio, sempre vai ter alguma coisinha perguntando, falando do triângulo que é equilátero. Equilátero, o nome já fala, igualdade, equilátero. Igualdade, são lados iguais, tá? Equilátero. Quando eu tenho 2 lados iguais, é um isósceles, e quando todos os lados são diferentes, nós chamamos de triângulo escaleno. Nós também trabalhamos com os quadrados. Então, a gente viu os polígonos, e os polígonos a gente percebeu que eles são classificados de acordo com a sua quantidade de lados, não é isso? A gente teve o tetraedro, nós trabalhamos, na verdade, o tetraedro eu vou falar depois. Nós trabalhamos com o triângulo, quadrilátero, que são 4 lados,
heptágono, o hexágono, o octógono, né? De acordo com seus lados, a gente classifica os polígonos. E dentro dos polígonos, nós trabalhamos com os triângulos, que são classificados em lados iguais, equilátero, 2 lados iguais, isósceles, nenhum lado igual, escaleno. E aí nós vimos também os quadriláteros. Os quadriláteros, nós trabalhamos com os trapézios e com os paralelepípedos. O que ficou faltando foi ver, deixa eu colocar aqui na apostila, tá na apostila na página 46. A gente chegou a fazer esse exercício aqui, eu sei que na outra turma eu consegui fazer, mas na de vocês eu não sei. A gente resolveu esse exercício aqui? Dá uma olhadinha aí na apostila, página 46. A gente fez até a letra B da 3. A letra B da 3, né? Tá. Sim. E aí a letra C. Há triângulos entre os polígonos indicados? Ó, nós temos triângulos? Não. Nenhum. Então, não tem nenhum polígono com 3 lados. Aí a letra D, quais são os paralelogramos? Lembra quando nós trabalhamos com os quadriláteros, nós trabalhamos com os trapézios e com os paralelogramos. Os paralelogramos, ó, ele tem 2 paralelas, 2 pares paralelos. Esse lado é paralelo com esse e esse lado é paralelo com esse. Então, esse daqui é um paralelogramo, que é a figura F. E a D também é um paralelogramo, ó, ele tem 2 pares de retas paralelas. Então, a D e a F. Nas figuras, letra E. Nas figuras, tem algum quadrado? Sim. Sim, que é a letra D. D, isso mesmo. A figura A. A figura A é um trapézio? Trapézio é uma figura que tem 4 lados, porque faz parte dos quadriláteros. Ó, tem 1, 2, 3, 4. E tem apenas um lado paralelo, um par paralelo. Aqui é paralelo com esse, só tem um. O outro lado não é. Então, sim, a figura A é um trapézio. E a letra G. Quais figuras não são polígonos? Fala para mim, quem não é polígono aí? A B. A B não é polígono porque, ó, não está fechado. Quem mais? Quem mais não é polígono? Quando que não é polígono? Quando possui retas que não são fechadas e quando tem figuras, o quê? E. Figuras com lados arredondados, ó. Figura com lado arredondado pertence aos corpos redondos. Isso aqui não é um polígono, tá? E a letra B também não é porque está aberto. A letra E, porque tem uma linha arredondada, um lado arredondado, e a B, porque não é um polígono fechado. Não é fechado, então não é polígono. Então, a letra G é as figuras B e E, tá? Ok. Então, eu voltei aqui, porque ficou faltando esse pedacinho aqui. Polígonos regulares. Então, a gente falou muito dos polígonos, que eles são... Nós classificamos os polígonos de acordo com a sua quantidade de lados, né? Porém, os polígonos que nós falamos até agora, ele pode ter lados diferentes? Pode. Pode ter todos os lados diferentes, que ele vai continuar sendo um polígono. Porém, aqui, em polígonos regulares, vem me dizer que são polígonos que têm lados e ângulos congruentes.
consegue me lembrar, eu falei na aula passada, mas eu falei muita coisa na aula passada, né? Então, eu entendo que talvez fique difícil alguém lembrar. O que é congruente? Ai, e é igual? Às vezes, olha, quando eu chamar a atenção para algumas... Isso, Maria Vitória, certíssimo. Quando eu chamar a atenção de vocês para algumas palavras, eu acho que vocês deveriam pegar o caderno e colocar essas informações, tá? Porque são palavras-chave que eu vou geralmente chamar a atenção para isso e vou perguntar. Então, toda vez que eu fazer uma chamada de alguma palavra assim diferente, façam a anotação no caderno, porque vocês estão seguindo só a apostila. E tem algumas palavras que falam num lugar na apostila e às vezes fica lá atrás. E aí vocês não vão saber achar. Se você tiver anotação no caderno, essas palavras-chave são importantes e fáceis para vocês acharem depois. E hoje eu vou trabalhar um pouquinho com algumas palavras-chave, tá? Começando com essa que é congruente. Congruente, como a Maria Vitória respondeu, ela significa iguais, lados iguais, ângulos iguais. Por exemplo, quando a gente relembrou aí da classificação dos triângulos, nós falamos do triângulo equilátero. Triângulo equilátero é aquele que tem os 3 lados iguais. Então, nós não falamos daqui para frente, vocês vão estar vendo nos livros, nas bibliografias, escrito não a palavra iguais, mas a palavra congruente. Vocês vão ver algumas informações falando assim, ó, esse triângulo tem ângulos congruentes. Ângulos congruentes é porque todos os ângulos do triângulo seriam iguais. Se eu falar, o triângulo tem lados congruentes, então esse triângulo tem tem os lados iguais. Agora, se eu falar, o triângulo tem 2 lados congruentes, que triângulo que é esse? Equilátero. 2 lados congruentes. O equilátero, o triângulo tem 3 lados, ele teria que ter 3 lados iguais. Mas quando eu tenho 2 lados congruentes no triângulo, ele é chamado de isósceles. Por isso que eu falo, olha, eu estou falando já tem uns 10 ou 15 minutos, 20 minutos já que começou a aula, e eu falei de tudo isso. Então, quando eu estava na faculdade, a minha professora, ela não escrevia no quadro, não. Nunca escreveu no quadro. E a gente também não tinha livro. Ela só falava. E tudo que eu entendia que eram palavras importantes, eu anotava no caderno. Por quê? Porque quando a professora chama atenção para alguma coisa, é porque é alguma palavra que vai fazer a diferença, é alguma palavra importante, tá? Então, eu acabei de falar com vocês que o triângulo, quando tem 2 lados congruentes, ele é chamado de isósceles. Agora, se eu falar assim, o triângulo não tem nenhum lado congruente, que triângulo que é esse? Escaleno. Escaleno. A palavra congruente é iguais. E eu coloquei a negativa na frente. Nenhum congruente. Nenhum lado igual. Então, é o escaleno, tá? Voltando aqui para a apostila. A apostila está trazendo aqui polígonos regulares. Polígonos regulares é quando nós temos polígonos, como o nome já fala, onde todos os seus lados são iguais. Olha aqui, a primeira figura que você tem aqui é um triângulo. Porém, ele é um triângulo, ó, figura 1, equilátero. Ele tem todos os seus lados congruentes. A segunda figura é um quadrado. Quadrado, eu não preciso falar nada, apenas quadrado. Por quê?
Porque a característica do quadrado é que todos os seus lados e todos os seus ângulos são congruentes. A figura 3, ó, tem 1, 2, 3, 4 e 5. É o quê? Polígono que tem 5 lados é o quê? Pentágono. Porém, como ele tem todos os lados congruentes, ele agora vai se chamar pentágono regular. É diferente, são duas coisas diferentes. Pentágono, quando eu falar assim, um pentágono, de um pentágono regular. O pentágono regular, quando eu falar a palavra regular, o que você vai entender? Todos os ângulos são iguais, são congruentes, todos os lados são congruentes. Isso faz diferença, professora? Muita. Quando a gente começar a resolver exercícios, mais para frente que a gente vai trabalhar, e esses exercícios, a palavra regular é igual quando eu falar assim, esse polígono tem um ângulo reto. Eu já sei que ângulo que é, não sei? Ângulo reto é um ângulo de quantos graus? Esqueceu, né? Esqueceram? 90. 90 graus. Um ângulo obtuso é o quê? Ai, ai, ai. O que as férias fizeram? O ângulo obtuso é quando esse ângulo é maior que 0 e menor que 90. O ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Um ângulo obtuso é um ângulo maior que 90, menor que 180. E se eu falar que é um ângulo raso, que ângulo que é? 180. 180 graus, exatamente. Então, a palavra polígono regular, ela também fala tudo. Quando a gente trabalhar com triângulos regulares, você já sabe na hora de fazer os cálculos que é um triângulo com todos os lados congruentes, todos os ângulos congruentes. A forma de se trabalhar com triângulo regular é completamente diferente de se trabalhar com um triângulo onde os seus lados não são iguais. São duas coisas distintas. A forma de se trabalhar a área desse triângulo é bem diferente. Então, a palavra regular aqui, por isso que eu voltei nesse conteúdo de polígonos, porque na verdade hoje a gente vai trabalhar com plano cartesiano, mas eu voltei aqui porque é importante que vocês entendam que quando nós temos um polígono regular, eu estou afirmando que os lados desse polígono são congruentes, que os ângulos desse polígono são congruentes. Agora, a figura 4, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é um hexágono regular. A figura 5, Igor, a figura 5, qual o nome dele? Você acrescenta o regular. Heptágono. A figura 5. Heptágono regular. Deixa eu ver. A figura 5. Cadê minha figura? Figura 5. Conta quantos lados? A figura 5. Não esquece de somar a parte de baixo, a base dele. É um lado ali. Quantos lados tem a figura 5? Soma de novo para mim, Igor. Nove? Não,
9 não. Octágono. Octógono. Octógono regular. Ó. Octógono, como que escreve? Octógono regular. Porque, ó, nós contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui, 8. Todos os lados desse octógono são iguais. A figura 6, nós vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 é o decágono, só que como todos os lados são congruentes, ele é um decágono regular. E a figura 7, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lados congruentes é um dodecágono regular. São 12 lados, tá? Regular, precisa colocar regular, professora? Sim, porque o regular está dizendo que todos os seus lados são congruentes, todos os seus ângulos são congruentes, tá? E eu queria fazer só mais uma, aqui mostrar um exercício, que são os sólidos de Platão. Sólidos de Platão, Platão foi um dos matemáticos, dos mais importantes filósofos, matemáticos. Ele foi várias coisas, né? Assim, a importância dele no estudo da matemática e de outras disciplinas também é muito grande. Então, ele já, na época dele, ele já entendia quem eram os sólidos. E quando você descobre alguma coisa, geralmente é dado o seu nome como descobridor, né? Por exemplo, as vacinas. Geralmente, quem descobre uma vacina dá o nome do nome da pessoa para aquela vacina, né? A mesma coisa acontece quando você faz um postulado, quando você descobre alguma coisa que isso se torna verdadeiro e confiável e passa a fazer parte dos livros, aquilo também tem o seu nome. Assim como a gente tem a fórmula de Pitágoras, a gente tem várias fórmulas que têm o nome de quem a criou. E aqui, no caso, nós chamamos de sólidos de Platão, porque ele conseguiu observar essa situação e ele conseguiu trazer isso para os escritos, né, matemáticos. E aí nós temos a primeira figura, um tetraedro. A face, se você olhar a face frontal, ó, tô olhando minha vista frontal. Eu vejo um triângulo, mas na verdade ele é um polígono que tem várias faces. Essa face aqui que está de linha marrom é um triângulo, mas observa aqui que ele tem esse lado, mais esse lado e essa base aqui. Todas têm a mesma medida. Todos os lados são congruentes. Então, por isso que ele é um polígono regular. Mas que polígono que é? Ele está aí chamado, já está aí na apostila, de tetraedro. Quantos lados o tetraedro tem, Maria Vitória? Tetraedro. Tetraedro. Regular. Regular porque são iguais. Vamos contar junto? Ó, ele tem essa parte frontal. Aqui, desse lado tem uma aqui, ó. Tem outra aqui e tem outra aqui na base.
todas são da mesma medida. Ele tem 4 faces iguais, por isso que é regular. Tetraedro. Esse é um cubo. O cubo ou hexaedro regular, porque todos os lados são congruentes. O hexaedro, Tiago, quantas faces iguais ele tem? O hexaedro regular. 6. 6 lados, ó. Por isso que o nome fala hexaedro, ó. Face frontal aqui, 1, 2. Essa aqui atrás, 3. Aqui embaixo, na base, 4. À direita, 5. À esquerda, 6. É um cubo. O cubo, cada lado, ele tem 4 arestas, mas no total ele tem 6 faces. 6 faces é um cubo hexaedro regular. É um cubo ou um hexaedro regular. Aqui, octaedro, ó. Ele tem aqui, é um triângulo, mas ele tem 8 triângulos. Se você contar, ó, em cima tem esse lado aqui à esquerda, esse lado à direita. Esse lado da frente, esse lado de trás. São 4 triângulos. E embaixo também tenho 4 triângulos. 2, frente e trás, direita e esquerda. 4 embaixo e 4 em cima, são 8 triângulos. E 8 triângulos é octaedro regular, porque todos os lados são iguais. Aqui a figura D, um dodecaedro. Dodecaedro tem quantos lados, Emily? Tem quantas faces? Nossa, 1, 2, 3. 11? Quase. 12. 12. Dode, ó. Lembra que eu falei 10 caedro, 10 faces, o do na frente é mais 2. 10 mais 2, 12. Dodecaedro regular, que todas as faces são iguais. E o icosaedro, que é um poliedro com 20 faces iguais, tá? Aqui, quais são os polígonos das faces de cada poliedro? Então, esses aqui nós chamamos de poliedros, porque eles são polígonos regulares. Só que, por exemplo, aqui tem uma face que tem um formato. Esse daqui, a face tem outro formato. Aqui tem outro formato. Olha aqui, o formato dessa face. E é isso que está perguntando sobre a face. A figura A, essa face aqui, que figura que é? Um triângulo. Um triângulo equilátero, né? Porque todos os lados são iguais. Se ele é regular, todos os lados são iguais. Então, a face da figura A é triângulo equilátero. Certo? A figura B. Que figura que é essa aqui? Quadrado. Quadrado. Então, a face do cubo ou do hexaedro é um quadrado. A figura C. Que figura que é essa da face? Triângulo. Triângulo equilátero. Triângulo equilátero, tá? Não esquece, porque nós temos triângulos que são isósceles e nós temos triângulos escalenos. Então, a gente precisa considerar que esse é um triângulo equilátero, porque todos os lados são iguais. Na figura D, é um dodecaedro, mas a face do dodecaedro é formada por um polígono. De quantos lados? 5. Se tem 5 lados, qual que é o nome dele? Pentágono. Pentágono regular. Regular, porque todos os lados são congruentes, tá? E, por último, a letra E, que nós temos um icosaedro. E o icosaedro tem vários o quê? Triângulo. Vários triângulos, o quê?
Triângulo Equilátero. equilátero. Não esqueçam do equilátero, porque a gente tem o triângulo isósceles e nós temos o triângulo escaleno. Esse é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Anotaram aí as 5 figuras? A, B, C, D e E. Sim. Certo? Essa parte aqui, depois eu passo a foto para vocês, tá? Porque a gente não vai fazer. A gente precisaria fazer recortar lá as figuras e a gente não tem tempo para isso. Depois eu mando preenchido uma foto, assim, do jeito que tá aqui, eu faço um print e mando para vocês, tá bom? Por quê? Porque a gente vai... Eu não sei se já semana que vem a gente já vai começar com o 3º bimestre, então a gente precisa terminar esse conteúdo e começar aqui planos cartesianos. Mas eu mando para vocês as fotos. São todos exercícios, tá? Exercícios de tudo isso que a gente já falou, que a gente fez, e eu mando a foto para vocês. Professora, Oi. eu fiz um desenho feito de triângulos. Ah, você fez um desenho feito de triângulos? Deixa eu ver. Uma pessoa feita de triângulos. A cara de uma pessoa. Ai, tem um nome para esse, igual que a gente viu aqui em cima, que era daquele ator, lembra? Uhum. E não é parecido com aquilo? Parecido com aquela figura? Johnny Depp. O Johnny Depp, isso mesmo. Tá longe, né? Vou voltar muito. Aqui, ó. Olha só. O dele também foi feito... Não foi só triângulo, ele só... É triângulos, né? Mas triângulos divididos. Então, ficaram sendo trapézios. Esses aqui são trapézios dentro do triângulo. Mas a maior parte é feita de triângulo também. Desse jeito que você fez? Uhum. Depois você manda uma foto para mim no WhatsApp. Ok. Tá? Muito legal mesmo. É difícil, eu não sei fazer. Não é minha praia. Hoje, a nossa pauta é justamente, eu só dei uma revisãozinha da última aula que a gente teve. A nossa pauta hoje é plano cartesiano, tá? Pode anotar aí. Plano cartesiano. Plano cartesiano. Capítulo 6 já da nossa apostila. Alguém sabe o que é um plano cartesiano? Não faço nem ideia. Ninguém tem nem ideia? Não? Não tenho ideia, não. Então tá. O plano cartesiano vai ser daqui para frente, na matemática, ele vai ser sempre presente. Ele é fundamental para a gente fazer gráficos, por exemplo, né? Então, quando a gente chega em gráficos, quando